Abayu, Abagué, Kunuminhetá. Sejam bem-vindos ao nosso curso de Língua Tupi, Tupinambá, o Tupi Antigo, tá? Eu sou o professor Gael, tá? Vamos ter nossa primeira aula hoje. Não confundam Tupi com Guarani, são línguas diferentes, são culturas diferentes, povos diferentes, tribos diferentes, tá bom? Esse conteúdo aqui é para homeschooling, também serve para ensino fundamental e ensino médio, tá legal? E como uma língua opcional também. Pode usar em alfabetização se quiser, mas não recomendo, porque aqui subentende-se que as crianças já e os alunos já entendam as palavras, certo? Já consiga ler e escrever, certo? Então vamos lá. A sigla da língua tupi é o LTP, tá? Essa sigla é uma sigla improvisada, é uma sigla nossa, tá? Porque a ISO 639-1 não tem uma sigla para a língua tupi, tá? Ainda hoje não existe uma organização que regulamenta esse idioma, não existe um local próprio para o ensino, não existe, como se diz, não existe um órgão responsável pela sua regulamentação. Então, a própria ISO mesmo, 639-1, não tem uma sigla, tá? A ISO 639-2 e -3, elas propõem como sigla o TP, tá? Como o TP. No caso, estamos usando o L aqui para indicar língua ou letras, tá? Idioma, tá? Literatura. E o TP, tupi, tá legal? Joerreguaçã, Oiepé. Ah, Joerreguaçã, Oiepé é a nossa primeira aula, tá? Joerreguaçã é aula. Oiepé é o número 1, tá? Nossa primeira aula, tá bom? Ah, como o tupi não possui uma regulamentação, nós temos livros que ensinam, tá? Nós temos a metodologia do Eduardo Navarro, tá? De Almeida Navarro. Ele tem o método moderno de tupi antigo e também tem o dicionário próprio, que é o do Eduardo de Almeida Navarro, que é de tupi antigo, a língua indígena clássica do Brasil, tá legal? Recomendo que use esse dicionário, ele está em português, com tupi, ok? O tupi é uma língua muito culta, muito rica, tá? Ela só não evoluiu mais porque os índios foram basicamente dizimados na época das navegações, das colonizações, tá? Eles foram literalmente dizimados. As únicas tribos tupi, que realmente são tupis, que não são guaranis, que existem, estão na Bahia hoje, que é um grupo pequeno, inclusive. São os únicos sobreviventes. E muitos deles são mestiços, tá? Mas são os únicos. Uma curiosidade, os índios tupis têm uma cor de pele mais escura, sim, tá? Próxima ao pardo, tá? Com a mistura ficou mais escura ainda, tá legal? Mas os nossos índios, diferente dos paraguaios, dos bolivianos, dos demais, possuem uma cor de pele um pouco mais avermelhada, um pouco mais escura, tá? E não amarelado, tá bom? Isso é uma curiosidade. Eu vou estar ministrando várias aulas aqui, tá? De diversos idiomas, ok? Basicamente, todos os idiomas que vai ter aqui sou eu, basicamente. Ah, e vão acompanhando o canal que vocês vão ver que tem outros cursos, tá? Vão ser separados, tá? Mas eu vou apertar muito nessa tecla. Não confunda Guarani com Tupi, são coisas distintas. Existe o tronco Tupi-Guarani, sim, mas não existe língua Tupi-Guarani. Existe língua Tupi, povo Tupi, e existe o povo Guarani, que é outro povo, tá? Embaepé, filologia. O que é filologia? Tá? Essa frase aqui de cima está em tupi, tá? Tupinambá, tupi antigo, tá bom? Neste curso aqui eu vou tentar ser o mais neutro possível, vou estar usando o método de Eduardo de Almeida Navarro e também alguns outros estudiosos do tupis, tá? Que são tupinólogos. Alguns são sites de internet mesmo, alguns são livros, tá? Ah, o único local que ensina tupi antigo é no curso de letras aqui da USP, Universidade de São Paulo, e se eu não me engano tem uma faculdade é no Nordeste, algum lugar que também ensina tupi, tá? Não me lembro agora qual que é a sigla nem o nome da universidade, tá? Por causa de não ter uma regulamentação, então vai ter coisas que eu vou escrever aqui
que umas pessoas vão escrever de um jeito e outros vão escrever de outro, justamente porque não tem um padrão, tá? Então eu vou tentar ser o mais neutro, vou tentar usar o que está na metodologia para ficar o mais neutro possível, tá? E o que for muito diferente eu cito para vocês o que é. Então, vamos lá, o que é filologia? A filologia, para nós podermos entender a língua tupi, descobrir a língua tupi, as suas origens, o seu estudo, precisamos entender o que é filologia. Filologia é uma ciência, ela estuda o desenvolvimento da língua, os seus processos, suas transformações. Ela também estuda literatura, a parte de linguística, tá? E a paleografia que nós vamos ver aqui como curiosidade também, tá? Resumindo aqui, filologia é o estudo científico do desenvolvimento de uma língua ou de famílias de línguas, baseado em documentos escritos nessas línguas. Então, aqueles textos que são medievais, arqueólogos, aqueles papéis bem antigos mesmo, que nós vamos ver, tá? Aqui no caso é apenas um geral para entendermos a língua tupi, tá? Até porque a língua tupi não possui escrita, tá? Foi os portugueses que colocaram essas letras na língua tupi, que estão vendo aqui, tá? Foi encontrado recentemente, vou mostrar para vocês, tá? Que o tupi possui uma escrita sim, tá? Muitos falam que não tem, mas ela possui um silabário e possui uma escrita, que foi descoberto recentemente. Então, são poucas informações que tem, mas foi descoberto, tá? Os índios tupis, alguns, uma minoria, escreve em cavernas, tá? Então escreve junto com as pinturas rupestres, tá? Alguns colocam letras, tá? Que a gente vai ver aqui para tirar curiosidade mesmo, mostrar, tá? Não sei se eu vou usar neste curso essas letras. Talvez eu use uma aula só por curiosidade para vocês verem, para saber usar. Mas assim, em geral, vou usar o que está na metodologia de Eduardo Navarro, tá? Vamos tentar ler essas palavras aqui, tá? Vamos lá. Filologia, oiaquaa, imbaequavete, oiepe nye sui, menye em anamá, aravoi ve quatia arandupe, tupinambá sui. O que está escrito aqui embaixo é o que está escrito em cima, tá legal? Tem algumas palavras em tupi que ainda não tem tradução, mas são poucas, tá? O tupi mesmo tem traduções até para palavras modernas, como por exemplo, elevador, tá? Já existe tradução para elevador, para computador, até mesmo coisas modernas já tem tradução, tá? Mas aqui no caso, por exemplo, não tem tradução para essa palavra, baseado. Então a gente usa uma outra para dar o mesmo significado aqui. Então, aravoive significa conforme, segundo, tá? Então, conforme os documentos antigos, conforme os documentos escritos nessas línguas, certo? Vamos tentar falar, ó, aqui é igual ao português. Filologia, tá? Até porque essa palavra pode ser usada em português e em tupi, porque o tupi também possui algumas semelhanças com o português, tá? Filologia, certo? Oiaquaa, oiaquaa, não fala esse B, tá? As consoantes no finais de palavras, de verbos, principalmente, que isso aqui é um verbo, não fala, tá? Então vai falar até esse A aqui. Oiaquaa. E todas as palavras que tiver esse acento circunflexo em cima, seja do I, seja de outras letras, a gente fala junto. Então a gente fala o A e o I tudo junto aqui. Oiaquaa, oiaquaa, tá? Aqui basicamente é um tritongo, tá? Mbaequavete, tá? Em tupi, geralmente a gente fala com sons mais abertos, como muito o tá? Mbaequavete. E uma coisa legal do tupi é que como ele tem esse apóstrofo aqui, ele já separa algumas sílabas, facilitando a divisão silábica. Quando a gente for estudar, fica mais fácil, tá? Oiepe, nheen. Esse NG seria um NH, tá? Igual ao do inglês, o ING, sim, writing, liking, tá? Então seria nheen, nheen, tá? Sui, me, nheen, anamá, aravo ive, quatia arandu pe, tupinambá sui, ok? Uma outra observação, como foi
feito uma gramática para o tupi com os portugueses, na época usavam um português muito culto, com muito mesóclises, ênclises e próclises. Então, dir-lhe-ei, eis-me aqui, sabe essas palavras assim? Então, o tupi usa muito isso também, por isso tem muito traço, tem muito. As conjugações serão muito assim, tá? Os pronomes, porque foi feito dessa forma e os índios usam de uma forma assim, mesmo nos dias atuais, tá? Porém, hoje, a tribo sobrevivente, as tribos, né, que sobreviveram, já usa misturado o tupi com o português, tá? Embaepé, tupipu. O que é tupipu? Tupipu não existe tradução no português, tá? Não existe. Pu seria fonema, fonia, som. Tupi, tupi, tá? Tupi é um nome genérico, tá? Na verdade, temos vários dialetos da língua tupi, mas genericamente é chamado de língua tupi, tá? Então, a fonologia ou fonema do tupi, ou seja, a comunidade dos países que falam a língua tupi. Como não temos país, então a comunidade das tribos que falam tupi, ok? Veja, nesse curso que nós estamos fazendo aqui, como o tupi já foi considerado uma língua extinta, tá? Mas isso foi um erro, tá, de alguns pesquisadores. Ela não é uma língua extinta, né? Inclusive ela está voltando a ser ativa também, né? Primeiro que ela não é extinta porque existe uma comunidade aqui na região da Bahia, mais ou menos aqui, tá? Aqui mais ou menos, que fala o tupi antigo, esse tupi que nós estamos vendo aqui. Não é guarani, é tupi. Inclusive tem os mesmos costumes, tudo tradicional, né? Eles já têm até aquele festival da mandioca. Se vocês der uma pesquisada, vocês vão ver que eles têm uns ritos assim, eles servem tupã, essas coisas, tá? Mas só existe aqui na Bahia, os sobreviventes. O resto foi dizimado, tá? Vocês podem ver que o tupi é uma língua exclusiva do Brasil. Eu diria que é a principal língua do Brasil indígena, tá? Tudo isso aqui, ó, Tupinambá, Tremembé, Potiguara, Tabajara, Tupiniquim, tudo isso aqui, não só o litoral aqui, mas não todos também, né? Mas o litoral quase todo aqui e toda essa parte laranja interna aqui do Brasil, tudo isso aqui é tupi. Não é- Isso aqui é um grupo de famílias, tá? Veja, aqui embaixo, no sul, que temos Guarani. O tupi está predominante no Brasil inteiro. Ó, em quase todo o Brasil. Tem tupi em todo o litoral, na região sul, também no Sudeste, no Nordeste, no Centro-Oeste e no Norte, um pedaço do Norte. O Tupi é a principal língua e é um povo muito grande, o povo Tupi. Eles foram dizimados, tá? Então, comparado aos demais tribos aqui, a principal língua do Brasil, a língua que seria do Brasil seria o Tupi, tá? A quantidade de falantes é muito grande, tá? De Tupi. Hoje, realmente, estamos pouquíssimos. Antes da chegada dos portugueses, viviam por aqui 5 milhões de indígenas. Hoje este número é de aproximadamente 900 mil. Sim, foi reduzido muito, tá? Todos esses nomes, como eu falei, são dialetos, ou seja, é a mesma língua, é tudo tupi isso aqui, tá? Tupi, 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 tá? Tupi. Só que são dialetos. É como se fosse, por exemplo, o português de Portugal, o português do Brasil, são sotaques diferentes, né? É como se fosse o português do Nordeste, o português do Rio de Janeiro, que é carioca, o português do Sul, gaúcho, seria isso, tá? Português paulista, tá? É basicamente isso. É a mesma língua, só com sotaques diferentes. Aí cada sotaque é chamado de um nome. Sotaque tupinambá, o dialeto, né, tupinambá, o potiguara, o sotaque aqui tupiniquim, e assim por diante, tá legal? Que são dialetos. Esse curso aqui vai ter um pouco de história, vai ter um pouco de geografia, tá? Já estamos vendo aqui a geografia. Vai ser bem resumido, tá? Eu vou dar uma tarefa para vocês. Peguem o dicionário de Tupi antigo de Eduardo de Almeida Navarro, a língua indígena clássica do Brasil, tá? Que ele é bem completo. Inclusive o dicionário é tão completo e tão grande que ele é quase do mesmo tamanho do dicionário de português. Tem muitas palavras, muitas. Tem tradução para tudo quanto é coisa. E tem português tupi, tupi português. E recomendo também usar como complemento o método moderno de tupi antigo, que também é de Eduardo de Almeida Navarro, tá? Pega a primeira folha do dicionário de vocês, e anote as palavras, tá? Se não quiser aletrar, escolhe uma letra e anote. Aí tenta ler as palavras, tenta pronunciá-las, tenta ver o que significa e tenta separar as sílabas, tá?
Nós vamos ter um estudo aqui de tupi do dicionário também, tá? Isso em todas as línguas, tá? Quando eu dou aula também eu vou pedir, cobrar que estudem os dicionários. Qualquer idioma que você vai estudar, você tem que estudar o dicionário. Não adianta só ficar treinando frases, não adianta ficar só repetindo palavras, tá? Até mesmo, eu posso ensinar um monte de frase aqui. Só que, isso em qualquer idioma. No inglês, por exemplo, no espanhol, eu posso ensinar um monte de frases. Aí chega na hora de encontrar uma pessoa gringa, você não consegue se comunicar. Porque não adianta só saber as frases, você tem que entender o contexto, tem que entender o que se refere às expressões. Então dá uma olhada no dicionário, nas palavras, para pegar a manha, certo? Basicamente o que aconteceu aqui no Brasil foi isso aqui. Os índios tupis, eles viviam em etnias de forma separada, eles não eram unificados, tá? Mesmo sendo basicamente o mesmo povo, eles não eram unificados, tá? E por causa disso, foi fácil os portugueses, na época, quando eles vieram colonizar o Brasil, também dominar eles, né? Até porque o português não nem sabia que existia as terras e também não sabia as diferenças dos povos. E o Padre Anchieta foi um dos que ajudou a criar, né? A regulamentar a língua tupi, né? Certo? E o que nós temos aqui? Muitos tupis foram para dentro do Brasil, tá? A maioria vivia na costa do Brasil, mas muitos foram para dentro. Mesmo antes da chegada dos portugueses, já tinha tupis, tupinambás aqui dentro do Brasil, mais para dentro, tá? Já tinha tupis aqui. Só que aí a grande maioria ficava no litoral, né? Porque tinha contato com o mar, eles também tinham muita questão da pesca, frutos do mar que eles consumiam, tá? Aí com a chegada dos portugueses, eles foram mais para dentro ainda, dando origem a outros povos, tá? Não confunda tupi com guarani, são coisas diferentes, tá? E não confunda também Nhengatu, que é o tupi moderno, com o tupi antigo. São coisas diferentes, são tribos diferentes, tá? O Nhengatu é um povo que surgiu aqui na Amazônia por causa de mistura de povos indígenas. O tupi é o povo originário aqui da terra brasílica, que é o nosso aqui, tá? E basicamente essa é a história do tupi, tá? Eu vou colocar um vídeo aqui, esse vídeo não é meu, mas ele dá um resumo da história dos nossos índios aqui, os índios tupis, tá? Todos os méritos pertencem ao criador do vídeo. Eu recomendo que vocês vejam e deem uma pesquisada também para achar o canal, dá uma olhada na internet, vocês vão achar conteúdo interessante. Veja. Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de índios os nativos que encontrou. Porém, apesar de terem sido generalizados nessa classificação, os índios não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias sem qualquer identificação entre si. Acredita-se que os primeiros habitantes das Américas chegaram há mais de 20 mil anos, atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte, e então espalhando-se por todo o continente. Em algumas regiões, formavam civilizações avançadas. Já no Brasil, fragmentaram-se por todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos. Eram sociedades comunais, descentralizadas e igualitárias, vivendo da caça, pesca e agricultura de subsistência, e em sua maioria seminômades, mudando suas aldeias de local conforme os recursos naturais fossem se esgotando, permitindo, mesmo que involuntariamente, a recuperação natural do solo abandonado. As habitações eram geralmente coletivas, chamadas de ocas, variavam de tamanho e forma entre as tribos, mas normalmente eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde realizava-se todo tipo de atividade diária, além de celebrações e ritos conduzidos por pajés e anciões. As tribos eram formadas por laços de parentesco e afinidades, e mantinham contatos com outras comunidades através de relações de comércio, cooperação, casamentos, alianças e também de guerras, que eram comuns entre as sociedades indígenas, apesar de sua natureza pacífica. A virgindade era pouco valorizada e a vida sexual costumava ser livre de tabus.
Muitos homens ofereciam favores sexuais de suas esposas a visitantes, como forma de cortesia. As famílias podiam ser monogâmicas ou poligâmicas, e o divórcio era algo corriqueiro. Os homens lidavam com a guerra, a caça, pesca e liderança tribal, além da construção da aldeia e o plantio, enquanto as mulheres cuidavam da colheita, do preparo de alimentos e da fabricação de utensílios e adornos. A educação das crianças era a tarefa de toda a tribo, e a autonomia era estimulada. Já os doentes e inválidos costumavam ser abandonados à própria sorte. Os indígenas tinham conhecimento na fabricação de bebidas fermentadas e deixaram grande herança à culinária brasileira, com pratos derivados da mandioca e do milho. Sua dieta também era diversificada em proteínas animais, graças à caça e à pesca. Em festejos, cobriam seus corpos com pinturas, penas e plumas, e a nudez no dia a dia era comum e não causava vergonha. Por viverem em florestas, muitas vezes precisavam usar protetores genitais e tangas, mas mantas cobrindo o corpo eram raras. Muito higiênicos, devemos a eles o costume do banho diário. Mantinham muitos ritos e crenças religiosas, os quais podemos identificar por xamanismo, uma mistura de religião, crença, sistema de pensamento e configuração do mundo, em que acredita-se num universo não linear, sem início e sem fim definidos, onde o tempo se confunde. Não possuíam uma doutrina, assim como não acreditavam em um Deus único e supremo, tendo a figura do xamã, o pajé, como seu elo com o mundo divino. Em sociedades sem esses representantes, acreditava-se que os espíritos e antepassados se comunicavam com os humanos através de animais, sonhos e visões. Muitas de suas lendas tornaram-se populares entre os não-índios, enriquecendo o folclore nacional. O uso de alucinógenos, tabacos e ervas era muito comum nos mais diversos rituais. Orientados pelas fases da Lua e conhecimentos astronômicos, entendiam as relações entre as mudanças climáticas, nas quais baseavam seu plantio e colheita. Antes da chegada dos europeus, acredita-se que existiam mais de 1.300 idiomas nativos, hoje reduzidos a apenas 270, que deram origem a diversas palavras da língua portuguesa. Não possuíam um sistema de escrita, mas algumas sociedades desenvolveram sinais e formas gráficas, cujo estudo pode revelar mais sobre seus hábitos. Há indícios de uma grande diversidade de produção artística, que integrava-se ao seu modo de vida e ritos cotidianos, com destaque para a dança, a cerâmica, a tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a arte plumária e principalmente a música. Contudo, os indígenas não possuíam a figura do artista, e todos podiam ser hábeis em diversos aspectos, pois dedicar-se exclusivamente a uma atividade, como na sociedade atual, era sinal de desequilíbrio espiritual e obsessão. Quando os portugueses chegaram em 1500, estima-se que encontraram mais de 5 milhões de indivíduos, divididos em tribos e comunidades, diferentes entre si, mas iguais aos olhos do colonizador, responsável por reduzi-los a menos de 600 mil em poucos séculos. Desconhecendo invenções ocidentais como o espelho, a roda e as armas de fogo, o choque cultural foi enorme, assim como o fascínio dos indígenas, que ainda viviam em sua pré-história. 3 armas foram fundamentais para o domínio dos colonizadores sobre os nativos. A arma de fogo, aliada nas conquistas das tribos e determinante na aceitação da superioridade portuguesa pelos índios remanescentes. A Bíblia do Jesuíta, responsável pela aculturação dos indígenas e a adequação ao moralismo cristão dos ocidentais. E uma invisível e poderosa arma biológica, inicialmente de forma involuntária, mas por vezes criminosa, o contato com os estrangeiros espalhou doenças e epidemias, às quais os nativos não possuíam imunidade, dizimando-os aos milhares e facilitando a ocupação de suas terras, como aconteceu no sul do Maranhão, onde fazendeiros deram roupas infectadas com varíola para as tribos locais. Porém, muitos indígenas auxiliaram os portugueses em expedições ao interior, em conflitos com outras tribos e ajudaram a escravizar grupos inimigos, além de fornecerem aos colonos produtos como a madeira, condimentos e substâncias medicinais. Isso tudo forçou os remanescentes a viver em condições precárias por muito tempo. Somente em 1967, com a criação da FUNAI, começaram a surgir e ganhar força associações indígenas que buscam melhorias em áreas como saúde, educação, meio ambiente, patrimônio e demarcação de terras. Em 1961, foi criada a primeira reserva indígena brasileira, o Parque do Xingu, representando um grande avanço nas conquistas desse povo. Há hoje no Brasil comunidades indígenas em todos os estados, e muitas lutam pela sobrevivência e manutenção de seus costumes e tradições,
sendo constantemente ameaçadas pelo agronegócio, que busca expandir seu território, mesmo através de métodos irregulares. Muitos índios são mortos em conflitos ou expulsos de suas terras, acabando em situação de pobreza nas grandes cidades, vítimas de preconceito e violações de direitos humanos. Como se não bastasse, alguns povos começaram a sofrer novas influências de grupos religiosos neopentecostais, que, impondo conceitos como o pecado e a culpa, geraram conflitos internos, fazendo os índios verem no suicídio uma saída para seus problemas. Contudo, ainda existem tribos isoladas no mundo moderno, vivendo como seus ancestrais, principalmente na região amazônica. Outro caso interessante são grupos que vivem em cidades e reivindicam a condição de povo indígena, num processo conhecido como etnogênese, pois, de acordo com a antropologia, a etnia vai além dos traços físicos, sendo também um grupo social. E enquanto mantiverem seus sentidos e valores, se identificando como tais, esses indivíduos não deixarão de ser índios. Assim, podemos vê-los integrados aos hábitos modernos, e vivendo nas cidades, ocupando o mercado de trabalho, cadeiras nas universidades e cargos públicos, buscando também representação política e lutando por direitos como cidadãos que precisam manter sua cultura e tradições vivas, frente aos novos desafios que estão por vir. Bom, como vocês puderam ver aí o vídeo, explicando um pouco da história aqui dos nossos indígenas, do Tupi, da FUNAI, ok? Esse curso aqui, ele também, além de ser uma curiosidade, ele ser um idioma extra, tá? Ele também é uma forma de valorizar os indígenas brasileiros, tá? Tem o nosso curso de Guarani também, se vocês derem uma pesquisada, vão achar aí no canal, tá? Vamos lá. Como eu falei, o Tupi não tem uma sigla, tá? Nós que estamos usando essa sigla como uma opção, tá? Porque a ISO 639-1 não tem, tá, uma sigla que indica. A ISO 639-2 e 3 dá como uma opção o TP, tá? O T e o P para indicar Tupi. No caso, o L, como falamos, é só para indicar letras, idiomas, língua, tá? Porque, inclusive, quando vamos fazer curso de idiomas na faculdade, a gente entra num curso de letras, tá? Então, é por causa disso. O Tupi é exclusivo do Brasil, tá? Então, é só no Brasil que tem. Como eu falei, já foi considerado uma língua morta, extinta, tá? Até ser descoberto que Tupinambá, Tupiniquim, Potiguara e outras vertentes são apenas dialetos da mesma língua. Em outras palavras, continua existindo o Tupi, tá? Só que existe um grupo muito pequeno que fala que fica na Bahia, tá? Os sobreviventes, tá? Inclusive, eles estão tão misturados, estão tão mestiços que muitos realmente nem têm aparência de índio mais. Muitos se parecem conosco, se aparecem com as pessoas que moram na região ali da Bahia, tá? De tão misturado que tá. Mas ainda existe, somente nessa localidade. Quem quiser conhecer os tupis, tupinambás, tem que ir lá na Bahia para ver, tá? O que nós temos aqui na região de São Paulo, na região aqui, mais do Sudeste Sul, é Guarani, tá? Bom, ele é falado no Brasil somente, tá? E uma curiosidade, os tupis, esse povo que nós estamos vendo aqui, essa língua, eles também são índios canibais, tá? Antropofagia, existe o ritual da antropofagia. Os atuais que sobreviveram, até onde nós sabemos, eles não são mais canibais, tá? Mas os primeiros eram canibais, né? Então, eles comiam a carne dos seus inimigos porque acreditavam que absorviam a sua força, a sua coragem, etc. Então, por causa disso. E também que fazia parte dos alimentos deles, né? Tá? Mas o canibalismo é proibido e é antiético, tá? E hoje eles não praticam, até onde sabemos. Quaasereietá significa curiosidades, tá? Uma observação aqui, como eu falei, como não tem um órgão que regulamenta o tupi, não tem um responsável, uma organização responsável, nós temos alguns tupinólogos, alguns autores que tentam regulamentar, como, por exemplo, o Eduardo de Almeida Navarro, ele estuda e tem os seus métodos, o próprio dicionário, ele tenta regulamentar,
tá? Então vocês vão encontrar, por exemplo, essa palavra aqui, escrita do jeito que tá, mas, por exemplo, com a letra K, ou talvez com um traço aqui separando o etá, por exemplo, tá? Que etá é o plural, significa curiosidades. Sem o etá seria curiosidade, no singular. O etá seria o nosso S de plural, tá? No caso aqui estou usando junto, tá? Quando eu colocar traço, eu vou usar para outra tradução até para mostrar para vocês, tá? Eu vou usar mais de um método, não apenas o do Eduardo de Almeida Navarro, mas de outros tupinólogos, ok? Então, como eu falei, tem coisas que vocês vão olhar aqui que vai estar certo para alguns tupinólogos, para alguns escritores, para outros não, tá? Porque justamente não existe uma regulamentação, tá? Eu estou usando sem traço aqui para indicar plural. Quando eu usar o traço, eu vou indicar muitos, tá? Que aí eu vou mostrar para vocês por que eu uso assim. Vamos lá. Paleografia, tá? Uma curiosidade aí. A paleografia pertence ao grupo da filologia, tá? São textos bem antigos, tá? São aqueles textos de arqueólogos mesmo, tá? Paleografia é o estudo de textos manuscritos antigos e medievais, independente da língua veicular do documento, tá? Quase todas as palavras têm tradução no tupi, tá? Até algumas modernas mesmo, como computador, telefone, se eu não me engano, o celular tem tradução também, tá? Elevador, então, mesmo hoje em dia tem traduções para o tupi, que é uma língua morta antiga, tá? Por exemplo, paleografia pode ser traduzida como Taiama, Taiama, tá? Taiama, tá? Que mais? E daqui acho que por enquanto é só. Vamos ler essa frase aqui, ó. Taiama oyakuaa kwatia arando uma te pepoata usura uma opa nyengeta sui. Tá? Isso aqui tudo é uma frase só, tá? Uma curiosidade aqui, isso acontece, por exemplo, na língua guarani, também acontece no tupi. Além dos verbos ficarem no passado, no presente e no futuro, os substantivos também ficam, tá? Então, por exemplo, essa palavra está no passado, é um substantivo que está conjugado no passado. Isso aqui também, no passado. Uma é passado. Então, a gente vai ver isso também nos idiomas, tá? Diferente de nós não conjugamos substantivos, conjugamos apenas verbos. Eles conjugam também substantivos, tanto o Guarani quanto o Tupi, que é essa língua aqui, que é o Tupi, tá? Vamos ler de novo, devagarzinho? Tai, ama, oiaquaa, sem pronunciar o B, e aqui é junto, quatia, arando, uma. Quando tiver o apóstrofo, você pode dar uma pausa para descansar de uma para outra, tá? É proposital isso, é para fazer isso, tá? T, o T seria o nosso e uma coisa, e outra, tá? Pepoatá, sura, uma. Opa, nhê, engeta, sui, tá? O tupi você lê basicamente do jeito que está escrito aqui. É só prestar atenção nos acentos que aí muda a pronúncia, tá? E o Y, tá? O Y pode ser considerado uma vogal, tá? Pelos tupis. E ele tem esse som de gutural, esse U, gutural. O U que é falado no alemão, que é o U. Você pode pronunciar o Y fechando a boca, fazendo um bico, como se fosse assobiar, e falar U. Isso aqui é um U, tá? Ou você pode falar, botando a língua no céu da boca e falar que também é válido, tá? Quer ficar mais fácil, use. Ok? Uma outra curiosidade do tupi que eu falei. Eu mesmo não sabia, tá? Foi descoberto muito recentemente, então quase ninguém sabe, tá? São poucas pessoas que sabem. O silabário tupi. Existe um silabário tupi. Foi criado um silabário tupi igual ao japonês, que eles não falam letra por letra, eles também falam por sílabas. Existe regras de gramática para isso. E os tupis, esse grupo indígena, ainda hoje alguns grupos indígenas escrevem em cavernas, fazem pinturas em cavernas rupestres, tá? Fazem essas pinturas, tá? Que nós chamamos de arte rupestre, tá? E foi encontrado também escritas, rabiscos que formam palavras, tá? E essas letras da língua tupi lembram muito o coreano. Eu vou mostrar para vocês verem, tá? Isso aqui é totalmente recente, então pouquíssimas pessoas sabem. Vamos lá. Recentemente foi encontrado um original silabário tupi na Universidade de Lyon, França. Embora não se saiba a procedência nem a data, acredita-se que tenha sido escrito na mesma época do silabário de Afaka. A partir desses 42 sons de base é possível fazer modificações.
Em outras palavras, apenas com 42 sons você consegue falar o dicionário inteiro de tupi usando apenas sílabas. Então você pode escrever o tupi por palavras, como nós escrevemos, ou por sílabas, silabário. Olha que interessante. Tá vendo esses monte de rabisco para lá e para cá? Esse aqui é a tribo Tupi, Tupinambá, tá? Peço perdão, quando eu gravo muitas aulas a voz começa a falhar, ou fica rouca ou falha. Vamos lá, ainda mais que eu tô gravando esses vídeos tudo no mesmo dia, e aí o pessoal do canal aqui divulga durante os vários dias, né? Então veja, tá vendo esse monte de rabisco aqui? Essas são a escrita indígena, tá? Nossa, dos nossos índios. Foi encontrado em cavernas, tá? Algumas formavam palavras, tá? Então acredita-se que algumas tribos tupis, alguns índios, começaram a ter um sistema de escrita, mesmo que muito limitado, mas começaram a ter. E se vocês repararem, lembra muito coreano, veja. Né? Eu nem sei dizer o que seria o que está escrito aqui, né? Acredito que isso aqui seja um G e isso aqui seja um A, mas tirando isso eu não sei. Então é muito recente, eu vou mostrar para vocês. Se for, acredito que uma aula disso aqui pode ser interessante para vocês conhecerem, tá? Porque o pessoal geralmente só estuda texto, 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 então também é interessante mostrar isso aqui, tá? Que é recente e poucas pessoas sabem. Tem até um site que mostra isso aqui, tá? Vamos fazer um resumo agora, para terminar? Vamos lá. Uma observação, tá? Por causa destes alfabeto tupi, por causa desse silabário, e como não tem um órgão que regulamenta, então muitos autores escrevem algumas palavras de forma diferente, tá? Por exemplo, essa palavra aqui não está no dicionário que eu uso, por exemplo, mas eu já encontrei em sites em locais, pessoas que estudam o idioma, que escrevem desta maneira, com o acento invertido, tá? Então eu coloquei para você saber que existe esse acento no tupi que pode ser usado, tá? Porém, eu não recomendo que use. Eu recomendo que use os métodos de Eduardo de Almeida Navarro, que estão bem completos, tá? Mas se quiser, pode usar assim, tá? É só para mostrar que existe. Aqui, então vamos fazer um resumo. Vamos lá. Bom, primeiro, a língua tupi, tupi antigo, tá? Estamos estudando tupi antigo. Ela pertence ao tronco tupi-guarani, tá? Ela é a língua mais antiga deste grupo, tá? Ela é falada aqui no Brasil apenas pelas tribos sobreviventes, as tribos que são tupinambás, tupiniquins, potiguara, tá? Mas sobrevivente mesmo nós só temos na Bahia, tá? Eu não sei quantas tribos são, tá? Mas fica na Bahia, é uma comunidade pequena, tá? Somente lá fala o tupi. Os demais lugares é Guarani e as outras tribos indígenas, tá? Tupi é somente ali na Bahia mesmo, tá? O tupi se espalhou pelo Brasil porque os povos não se unificaram. Então cada um foi para um canto, que isso foi bom, entre aspas, porque se espalhou pelo Brasil todo, né? Em qualquer lugar do Brasil que você vai encontrar nome de placas de ruas, às vezes de lugar assim, cidades, que tem nome indígenas, né? Os índios foram dizimados pela colonização portuguesa, após a chegada em 1500 aqui no Brasil, o descobrimento, certo? E o tupi recebeu influência do português, fortíssima, e influenciou o português também. Tá? E o tupi também influenciou outros povos indígenas também. Ok? Tupiniquim, tupinambá, potiguara são dialetos. É como se nós falássemos sotaques, tá? Do tupi, ok? É a mesma língua, só que com dialetos diferentes, ou seja, com sotaques diferentes, tá? Muito semelhante ao português do paulista, português do Nordeste e assim por diante, os sotaques. O tupi não tem um órgão que regulamenta, ok? E é basicamente isso, tá? Ele é considerado uma língua difícil porque ele é uma língua muito culta, muito rica, tem muitos vocabulários e tem muitos sons nasais, o que dificulta a aprendizagem, tá? Quanto mais gramática, mais pontuação, acento tiver, e quanto mais sons nasais tiver e mais vocabulário, mais difícil é uma língua. O tupi só não é mais culto porque hoje está muito limitado por causa dos portugueses, porque a língua tupi é como se fosse o latim e o grego, é a língua aqui da América do Sul, basicamente, do Brasil, e ela é uma língua muito culta como o português, inclusive possui as mesmas estruturas que o português, de conjugação, de tempos, de morfologia, gramática. Então ela é bem completa, inclusive seu vocabulário é muito completo.
É usado também na botânica, tá? Basicamente é isso. Gratidão. Indepicô ereie gustapuera. Vocês gostaram? Tá? Esse verbo aqui é parecido com o português, tá? O ie gusta, tá? O verbo é só isso aqui, ó, do i ao tá. Ie gusta, tá? Isso aqui, o poeira, é conjugação. Isso aqui é conjugação. Ok? É isso, gratidão. E ficamos para a nossa próxima aula. Eu espero ver vocês lá, tá bom? Valeu, falou, tchau!